É muito bom receber você aqui no Conecta Pharma e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Todas as vezes que eu paro aqui, eu penso exatamente o que estamos entregando para você. Então, olha só, a indústria farmacêutica, ela sempre nos proporciona grandes aprendizados. Então, hoje, o meu convidado, ele tem muito para contar para você. Imagina só, um atleta profissional, jogador de futebol, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, não jogou no Cruzeiro, que foi meu time, mas tudo bem, eu considero a história porque ele também foi meu chefe. Então eu vou falar para você de alguém que começou como representante, assumiu posições de crescimento e chegou à liderança, à presidência de grandes organizações. Eu estou falando aqui de Wilson Borges, gente, um grande profissional. Então, essa é a história que hoje nós vamos trazer para você aqui no Conecta Pharma. Eu estou abrindo exatamente aqui. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Já entrou aqui o Wilson. Estou abrindo aqui, ele já chegou comigo aqui. Já já vou chamar o Wilson, tá bom? Então, gente, é uma história inspiradora. Agora, eu quero dizer para você algo muito importante. Porque quando eu paro aqui para conversar com você, quando o meu convidado ele chega aqui, a gente pensa o que estamos entregando. Nós pensamos exatamente nesse valor, porque hoje a gente fala muito do valor. E a história de hoje é inspiradora. Representa muito, um valor especial para você. Eu quero também dizer para você que nós vamos deixar essa história inspiradora do Wilson Borges no nosso podcast. Então, se você agora você não tem chance de conectar. Eu sei que sexta-feira você está trabalhando, você, quem sabe, no trânsito, você viajando, no seu almoço, não tem problema. A gente vai deixar aqui no nosso feed, vai ficar aqui. Mas você vai depois lá no Spotify, no Conecta Pharma, você vai encontrar um podcast de alta qualidade com história inspiradora. Então, vamos lá para a gente falar, porque, olha só, o Wilson Borges é um nome extremamente respeitado dentro do segmento farmacêutico, dentro da farmacêutica brasileira, né? E para mim tem uma particularidade, viu, gente? O Wilson foi alguém que liderou, né? Enquanto eu, como representante, eu estava ali começando, né? Vivendo as primeiras experiências como representante. O Wilson liderava, ele era, naquele momento, me parece que gerente de marketing, coordenador de marketing e com estratégias maravilhosas. E eu olhei para o Wilson como uma grande referência, aprendi muito com ele, continuo aprendendo e hoje você vai aprender também. Porque na indústria farmacêutica, gente, a gente começa pequeno mesmo, sabe? A gente começa pequeno, mas isso não limita o tamanho dos nossos sonhos. O Wilson Borges, ele começou como atleta profissional, ele vai contar isso para você aí, de futebol, iniciou como representante, chegou à presidência. Eu sei que poucos conseguem esse desempenho ao longo da jornada, ao longo da história profissional. Eu comecei naquele contexto como representante, cheguei a nível gerencial, né, assumi posições de gerente regional, enfim, uma responsabilidade que hoje eu consigo impactar pessoas pelo conhecimento, pela experiência. Então hoje o meu conhecimento, a minha experiência juntamente com o do Wilson vai impactar você. Você que busca entender a história, a jornada dentro da indústria farmacêutica. E não apenas na indústria farmacêutica, qualquer lugar que você passar. Então, o Wilson já está comigo aqui, eu vou chamá-lo. Mas antes de chamá-lo, eu quero dizer para você que eu preciso ler aqui um pouquinho, sabe? Um pouquinho do Wilson Borges, só para você entender. Aliás, depois você vai lá no LinkedIn, vai aqui no Instagram, conheça um pouco do Wilson Borges. É muito importante, uma história inspiradora. Eu sei que tem muita gente que busca inspiração, né? Olha, o que a indústria farmacêutica oferece, o que a carreira profissional oferece. Então, olha só, oferece bons exemplos como esse que nós vamos contar para você hoje. Wilson Borges, um atleta profissional. Eu já disse aqui, ele não jogou no Cruzeiro, mas eu aceito, jogou no Palmeiras, no São Paulo, enfim. Ele foi de um atleta a CEO. O Wilson tem mais de 40 anos de trajetória na indústria farmacêutica. Gente, olha que experiência dele. Liderou grandes empresas como Roche, Pfizer, White, Zambon, Sanofi Medley. Foi presidente da Natulab. Ele foi condecorado pela Sinus-Pharma com o colar Cândido Fontoura. Ele vai explicar isso para vocês. E hoje ele atua como CEO, né?
Atualmente ele é mentor, palestrante e sócio de uma grande empresa. O Wilson tem uma visão de inovação em tecnologia e gestão. Imagina só, um profissional com nível de conhecimento, de experiência, atuando no segmento de inovação, tecnologia e gestão. Olha a bagagem de Wilson para você. Então eu vou chamá-lo aqui porque quem vai contar essa história? Exatamente ele. Rodrigo está dizendo aqui, o Wilson é inspirador. Rodrigo, confirmo, o Wilson é inspirador. Conheci o Wilson quando eu comecei na Pfizer. Minha inspiração, é verdade, ele é uma grande inspiração. Agora, essa inspiração vai ser contada por ele, tá bom? Aproveite bastante. Gente, se você tiver pergunta, pode fazer pergunta aqui. Seja bem-vindo, você que está conectando agora, seja bem-vindo aqui no Conecta Pharma. Nós estamos aqui de uma forma muito cuidadosa, de forma transparente, para conversar com você. Você que está chegando agora, muito bom receber você aqui. Então, já vou chamar o Wilson, porque ele vai contar para você essa história detalhada, gente. É muito bom receber alguém como o Wilson, que tem uma história linda. Vamos lá. Wilson, tá me escutando bem, amigo? Estou escutando bem. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wilson. É uma honra receber você. Eu quero agradecer aqui, em nome de todos os profissionais, alguém que sonha, não apenas na indústria farmacêutica, mas é alguém que sonha em crescer na carreira profissional. Agradecer você. O Brasil agradece você. Porque, Wilson, você é uma inspiração. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você aceitar esse convite aqui no Conecta Pharma, porque, com certeza, é uma história inspiradora. Eu quero, inclusive, olha só, o Adilson Montaneiro acabou de chegar aqui, hein? Eles estão comigo sexta-feira. Adilson, seja bem-vindo. Você que está chegando aqui, gente, seja bem-vindo. Aqui a gente conversa de forma aberta. Wilson Borges, muito bom. É você que vai contar a sua história para o Brasil, é você que vai falar um pouco dessa história. Porque eu já disse aqui, Wilson, você tem muita coisa boa, você só não jogou no meu time, tá? Então isso aí eu não perdoo, viu? Olivar, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Estou bastante honrado em estar aqui participando desse programa, que já é já tem uma visão nacional e tem um reconhecimento muito grande. Então, é uma honra estar participando aqui. Obrigado pelas suas palavras gentis, né? É, acho que eu procurei sempre na minha carreira, quando me perguntam, o que você tinha como objetivo, né? Eu sempre falo, olha, tocar a vida das pessoas que passaram por mim, tocar a vida das empresas que passaram por mim, né? Eu sempre quis, de fato, entregar muito mais do que só resultado, né? Mas poder fazer criar valor para quem trabalhou comigo. Então, eu fico muito feliz quando esse reconhecimento vem. Muito obrigado. Interessante, Wilson. Você falou de criar valor. Hoje, a palavra do momento, hoje, sobretudo dentro da indústria farmacêutica, que a gente não entrega mais informações, a gente entrega valor. Só que você, lá quando eu comecei, na minha jornada, você já entregava valor pelo seu jeito de ser. Olha que coisa extraordinária, pela sua visão. Por isso que você, com essa carreira linda, né? Você sempre entregou valor e hoje você vai entregar valor também para muita gente aqui Muito nesse obrigado. momento. Viu? Muito obrigado. Muito bom. Bom, Wilson, eu conheço você. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, mas o Brasil não te conhece. Muitas pessoas que, nesse momento, se conectam aqui ou, de alguma maneira, vai receber esse conteúdo. Então, conta quem é o Wilson Borges. Bom, eu sou de uma família humilde, né? Nasci num fundo de quintal com parteira e luz de lampião, né? E que mas teve pais de instrução primária, mas que me passaram muitos valores, né? Que foram fundamentais para que eu pudesse fazer a minha vida independente do que eu fosse fazer, né? Então, esses valores sempre foram o meu norte, né? E eu, assim, desde muito jovem, Olivar, eu sempre tive, assim, um desejo de ser independente, né? Então, eu corri atrás da minha vida, de criar essa independência muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu fui office boy
da Mead Johnson. Você vê, a indústria farmacêutica estava na minha vida, viu? É sua vida. Verdade. E fiquei lá praticamente um ano. E ali, cara, impressionante. Mas ali ia começar a se desenvolver mudanças importantes na minha vida, né? Eu não esperava por isso, mas foi essa minha ida, essa minha decisão, né, de falar para minha mãe, chegar em casa um dia e falar, olha, eu vou estudar à noite porque eu vou trabalhar, né? E meus pais ficaram malucos, né? Falaram, que é isso? Não, você tem que estudar. Eles eram bastante humildes, né? E na cabeça deles, o que de fato eu precisava fazer era estudar. Mas eu tinha os meus sonhos, né? O meu sonho, eu tinha dois sonhos, para dizer a verdade. Um era ser jogador de futebol profissional e o outro era jogar no Maracanã, né? Olha. Você realizou esse E, sonho, né? ei, Realizou, né? realizei os dois sonhos, graças a Deus, né? Então, eu desde muito cedo corri atrás disso. Meus pais, embora preocupados, me apoiaram na minha caminhada para o meu sonho, né? E eu, graças a Deus, consegui, por conta de estar lá trabalhando como office boy e lá conhecer uma pessoa de recursos urbanos que tinha uma ligação no São Paulo, acabou me levando para lá. E eu, depois de um ano e pouco como office boy, fui para o São Paulo, assinei um contrato com 14 anos, ganhando o dobro do que eu ganhava lá como office boy, né? Então, o melhor dos mundos, né? Mas, em resumo, foi isso, né? Eu sou de família humilde, sempre corri atrás dos meus sonhos. Alô? Oi, Wilson. Wilson, deu? Oi, agora estou te ouvindo, cortou um pouco, desculpa. Cortou. Então, sempre corri atrás dos meus sonhos, né? Sempre. Eu acho que isso é uma coisa que hoje eu falo muito nas palestras que eu faço, né? A vida vai colocando na nossa cabeça, né, um monte de limitações, né, um monte de dogmas, né? E a gente muitas vezes abre mão dos sonhos por conta desses dogmas, né? Assim, eu costumo dizer, eu falo, olha, eu tive duas carreiras improváveis. Fui jogador de futebol profissional por 14 anos, não era craque, né? Não era craque, mas eu nunca quis saber se eu era craque ou não. Eu queria ser jogador de futebol profissional e eu fui lá e me dediquei, né? Me dediquei muito. E virei presidente de multinacional sem ter o preparo para isso quando eu entrei na Pfizer, né? Sim. Uhum. Eu entrei na Pfizer quando eu cheguei na Pfizer de verdade, né? Eu não falava inglês, eu tinha 31 anos de idade, eu nunca tinha feito nada na vida que não fosse jogar bola, né? Que fantástico, Thaís. Então, as pessoas falavam, mas pô, você vai para a Pfizer, vai ser vendedor, como é que você vai ser gongado lá, ninguém vai te dar atenção. Mas me deram, né? E eu fiz um curso de novos, foi um curso de um mês, nós éramos em 20 pessoas para 10 vagas, né? E eu fui um dos escolhidos, né? O famoso fase 1, né? Que você deve ter feito eu também. passei por isso também, esse filtro, né? Que hoje não existe mais, mas naquela época eu passava por isso. Então, eles sempre convocavam 2 pessoas para uma vaga e eu fui um dos escolhidos, né? E lá eu fiquei 21 anos, né? Eu fui muito sem expectativa, mas tem uma coisa importante, Olivar, para compartilhar com o pessoal, né? Eu cheguei na Pfizer, eu era um ser humano realizado. Interessante. Eu não fui para a Pfizer com nenhuma grande expectativa. Eu já tinha realizado o meu sonho, que era ser jogador e era jogar no Maracanã. Pronto, né? E, então, assim, eu sempre fui para lá pensando em quê? Em dar resultado, que era a minha cabeça de atleta, né? Eu levei para lá a minha cabeça de atleta, que era de dar resultado, e as coisas foram acontecendo.
Wilson, só vou abrir aqui. Apareceu uma mensagem que eu precisei para você. A Ana Elisa diz: olha, feliz em rever vocês. Ana Elisa, amiga nossa, a gente Nossa, trabalhamos juntos, super. né? Que bom, é do Rio de Janeiro, um Do abraço Rio aí. de Janeiro. É isso aí. O Daniel está Abração dizendo para assim: Ana. o Daniel está dizendo assim: comecei minha carreira na indústria farmacêutica, na Mid Johnson. Olha só, na Santa Amaro. O Rodrigo está dizendo assim: aprendi com o Wilson, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Essa é sua, né, Wilson? Sem Eu, trocadilho comigo. eu Olha gosto de, só. eu sempre gostei de fazer metáforas, né? Eu acho que a metáfora grava muito. Olha só. Ó, tá vendo? Olha, você está passando um insight para o pessoal aqui. Wilson, você disse algo aqui tão interessante, né? Porque você falou que estava realizado, mas você não entrou na zona de conforto. Isso é muito interessante, porque às vezes muitas pessoas elas chegam a um determinado ponto da história da vida ou um sonho que realiza e ele se torna cai na zona de conforto e não percebe e não tem um passo a mais. Na verdade, eu até queria entender. Você disse que com 30 anos, com 31, né, você começou na indústria. O que que levou você, Wilson, sair Então, do esporte para a indústria farmacêutica? é, assim, quando eu parei de jogar, eu tive quatro lesões muito sérias, quatro cirurgias de joelho, aos 28 anos mais ou menos, e já não estava mais, quando eu voltei a jogar, eu já não estava com uma performance boa, né? Eu já não era craque, né? Eu era um jogador disciplinado, dedicado, né? Que tinha mente forte, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o funil para ser jogador de futebol profissional é muito grande. De cada 3.000 que tentam, só um chega, né? E os 3.000 são bons, tem técnica, mas não tem a mente para lidar com o ambiente hostil, para lidar com o estádio lotado. Não, não tem, Uhum. né? Então, acho que. Seria inteligência emocional. Exatamente. Então, eu tinha isso, né? Eu tinha isso, mas eu não era um craque. Então, quando eu me machuquei, aí a coisa ficou mais complicada, porque eu já não era craque e a parte física ficou bastante afetada. Então, eu parei. Eu ia para o Japão para treinar um time no Japão, e nesse meio tempo eu conheci uma pessoa de recursos humanos da Pfizer que falou: Olha, a gente está precisando de vendedor lá, Olha né? só. Você não quer ser? Eu olhei, pensei, eu nem sabia o que era ser propagandista, né, cara? Olha só. E eu falei: Olha, aí ele me falou: Ah, não, olha, tem bons benefícios, tem um bom salário, tem carro. Eu já era casado, tinha 2 filhos, né? Eu falei: olha, quer saber? Eu não tenho nada mesmo, qualquer coisa vai surgir no final do ano. Eu vou lá. E fui participar desse fase 1, né? Fui escolhido, né? E lá eu fiquei muito tempo, né? 21 anos, fui representante trainee, júnior, pleno, sênior, assistente de marketing, gerente de produto, gerente de marketing, gerente de marketing do Viagra para América Latina, diretor de marketing do Viagra para América Latina e Canadá, né? Diretor comercial. Então, assim, fiz uma carreira muito bacana na Pfizer, né? Mas que começou, né, desse jeito, né? Eu cheguei lá, o pessoal perguntava: o que você sabe fazer? Eu falava: gol. Olha só. Era a única coisa que eu sabia fazer. Mas eu não coloquei isso na minha, eu não coloquei essa limitação na minha cabeça, né? Ah, eu já estou velho, eu não falo inglês, eu não tenho curso universitário, como é que eu vou ser admitido numa multinacional? Olha só. Né? Eu fui lá e fiz, eu fui lá para cima e eu, sei lá, Coragem. né? É coragem. É interessante isso. Enquanto você fala assim, olha, gente, pessoal, olha, enquanto eu estou falando, né, eu estou aqui avaliando, só ajudando você a enxergar. O Wilson falou aqui de inteligência emocional, uma competência fundamental para quem deseja ter carreira na indústria farmacêutica. O Wilson falou aqui de disciplina. Ele disse: ó, eu não era um craque, mas disciplinado. Ajudou. O Wilson falou aqui que ele era uma pessoa muito focada, né, de coragem. Olha, e outra coisa, ele não entregou as limitações, né? Com 31 anos, começando, sem experiência e não falava inglês.
Wilson, você teve essa carreira sua, esse crescimento de representante, a posição de gerente na América Latina, num período de quantos anos? 8 anos. Gente, olha aí. 8 anos eu tive, sei lá, mais de 8 promoções seguidas, Que né? fantástico, né? E assim, Olivar, eu falo assim, olha, não tem nada de genial, né? Tem de mente, né? Eu sempre fui um cara que entrei e tive minha vida inteira como executivo, como representante, e nas posições todas que eu passei, né? Meu foco sempre foi entregar resultado além da expectativa, E eu vi né? isso. Que era a minha cabeça de atleta, né? O que eu fiz? Eu levei a minha cabeça de atleta para o mundo corporativo. Sua Execução experiência pode. entrega, execução perfeita sob pressão, né? Uhum. Toda a resiliência nos resultados ruins, tudo isso eu tinha, eu não sabia que tinha, mas eu tinha Você tinha. e comecei a aplicar no mundo corporativo. Ah, por que eu cresci tão rápido na Pfizer? Porque eu entregava muito resultado. Eu me lembro bem que assim, você deve lembrar dessa época, né? Falavam assim, chegavam lá na equipe, olha, eu fui representante 4 anos, não foi assim, passei um mês de representante. Não, eu fui 4 anos. Puxei Catarina há muito tempo, né? Uhum. E chegavam lá na equipe, falavam assim, o diretor de marketing, o presidente quer sair com alguém da equipe. O pessoal se jogava embaixo da mesa, né? E eu falava assim, eu quero, Olha aí. Coragem, né? coragem. Eu quero. Eu falava assim, cara, eu só faço isso todo dia. Por que eu vou ter medo de sair com alguém, né? Uhum. Olha E, só. e essa minha atitude, na verdade, foi me dando visibilidade. Eu era um cara muito conhecido na matriz, né? Porque eu tinha saído com o diretor, eu tinha saído com o presidente, eu tinha saído com o gerente de produto. Eu saía com todo mundo. Quer sair? Opa, vamos embora. Vem comigo, né? Comigo. Uhum. Né? Então, eu acho que esse é um comentário que eu faço sempre para os representantes, né? Você pega, na época nós éramos, sei lá, 200 representantes, né? 200 representantes. Pô, como é que você vai se fazer conhecido se você se esconder, né? Ninguém sabe. Quem não é visto não é lembrado, Wilson. É Porque simples. não é visto na Alemanha. Assim, comigo aconteceu, né? Eu tinha muitos representantes de fora de São Paulo, né? Do Piauí, do Maranhão, de Minas, que falavam mais comigo do que os que estavam ali do meu lado em São Paulo no escritório. Olha só. Olha só. É Eu, isso aí. eu Não tem corri segredo. atrás disso. Eu corri atrás disso, né? Eu cheguei lá, me deram uma oportunidade, eu fui gostando, né? Fui fazendo entregas constante, muita entrega. Meu negócio era entrega. Não, quanto é para vender? 10, eu vou dar 12, eu vou dar 15. Eu queria ser o primeiro sempre em entrega. E isso foi me dando oportunidade. Mentalidade vencedor. Mentalidade de quem está buscando. É isso aí. Ó, Wilson, não sei se você está vendo. Olha um comentário do Daniel. Né? O Daniel, acho que é Bragantino. Passamos por uma fusão super empolgante com o White Faz. Eu passei também, eu estava lá. Muito bom, é isso mesmo. E o Wilson, olha só, Wilson, legado, hein? E o Wilson nos orientou e nos encaminhou quando passamos de 500 para 1.500. Eu recordo disso. Só na força de vendas. Trago muito boas lembranças da sua liderança. Wilson, é de Que arrepiar, ótimo, não né? é? É de arrepiar. Isso Você sabe, é sentido. Olivar, eu tive a oportunidade, né, a sorte de trabalhar com grandes times, não só do ponto de vista de qualidade, mas também de tamanho. 1.500 na Pfizer, na Medley, tudo, forças de vendas muito grandes. Então, tive muito contato também como executivo com representantes. E às vezes eu entro num elevador, né, alguém para, assim, fica me olhando, eu falo, pois, ter certeza que essa pessoa trabalhou comigo, né, e fico ali esperando. Aí ele vem e fala assim, você não é o Wilson Borges? Fala, sou sim. Rapaz, você lembra o que você falou na nossa convenção, lá em Foz do Iguaçu? Você falou isso. E ele sabe
Isso já 15 anos depois, 20 anos depois, né? E isso me realiza, né? Que você vê que você foi capaz de tocar a vida de alguém, porque a gestão, né, no meu conceito, não é só entrega, né? É entrega através do desenvolvimento das pessoas, Perfeito, né? perfeito, É perfeito. entrega através do desenvolvimento. Eu sempre trabalhei assim, eu sempre quis isso, né? Eu sempre procurei passar alguma mensagem que sirva para a vida. Não é só que sirva para o trabalho que ele está fazendo, né? Mas que sirva para a vida, né? Então, isso me gratifica muito, né? Quando eu ouço que alguém Isso lembra o que eu falei há 20 anos atrás. Olha, tem um aqui do. Eu não sei se é Ney. Tive a oportunidade de trabalhar com o Wilson Boys quando ele foi diretor na Medley. Olha só, Wilson. Ele simplesmente revolucionou a empresa. O seu foco de gestão sempre foi embasado em foco e valorização da força de vendas. Foco em gestão e desenvolvimento de pessoas. Wilson Borges, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso verdadeiramente é um legado, como você disse. Muito obrigado pelo comentário. Eu acredito que seja Ney, né? E eu só vejo aqui Ney, mas e tudo isso resultava em resultados extraordinários. Eu concordo com você. Esse, como o Wilson acabou de falar, esse é o papel de um grande líder. Líder se faz exatamente assim, valorizando esse conjunto. Muito bom. Gente, é muito bom falar com o Wilson aqui. Wilson, eu estou aqui encantado de escutar você. Não somente pela minha admiração, pela pessoa que você é. Não somente Obrigado, pela sua muito história, obrigado. mas escutar você hoje aqui, Wilson. E por isso que a gente deixa esse conteúdo no nosso podcast. Porque isso aqui vai impactar milhares de pessoas. Hoje a gente conversa aqui ao vivo, mas isso aqui vai permanecer por muito tempo, porque é isso que é o nosso propósito. E é muito bom, gente, quando nós paramos para escutar alguém com história inspiradora como Wilson Borges. Inspiração se faz também com aquilo que são as realizações. Eu quero que você conte aqui, Wilson. Você já deu alguns insights aqui, mas quais foram as competências que você percebeu que precisava desenvolver ao longo da sua carreira? Eu acho que isso é muito importante, a gente parar e entender. No meu caso, foram muitas, né? Porque, assim, primeiro foi terminar o curso universitário, depois foi falar inglês. Acho que talvez essa tenha sido a decisão mais acertada que eu tomei, né? Quando eu terminei o curso universitário, todo mundo, não, precisa fazer, era o auge do MBA, né, da pós-graduação. Eu falei, olha, eu vou fazer inglês, né? Porque se eu não falar inglês, eu não vou para lugar nenhum. Então, foi a primeira decisão importante que eu tomei. Eu saía, eu morava em Santo Amaro, eu saía de casa às 5 horas da manhã, a Pfizer era em Guarulhos. Eu trabalhei lá em Guarulhos 15 anos, né? A Pfizer era lá, então eu saía de Santo Amaro, eu ia para Guarulhos, eu chegava lá às 6:30 da manhã, eu fazia aula de inglês até 7:30, 15 para as 8 e ia trabalhar. 5 anos. 5 anos. Não foi 5 dias. Eu era zero. Eu não sabia absolutamente nada de inglês. Mas eu, Mais de 30 anos, já tinha mais de 30. 31 anos, 32. Na época que eu comecei a fazer isso, eu tinha 34 anos. Eu já Olha só. tinha, porque eu vinha de representante, né? Eu fui para assistente de marketing. E o primeiro insight foi esse, falar, não, tem que falar inglês. Tem que falar inglês. Então, me dediquei muito, né? E se não tivesse feito isso, praticamente com certeza não teria as promoções que eu tive. Gente, nós estamos falando aqui com o Wilson Boys, que acabou de dizer aqui, você que está chegando agora, ele chegou à presidência, chegou à liderança de multinacionais, e ele aprendeu inglês com 34 anos. Eu tenho certeza, Wilson, que nesse momento tem muita gente reavaliando aqui, porque, Wilson, eu escuto demais, pessoas falam assim, olha, eu tenho mais de 30 anos, já não dá mais, eu não consigo mais. Esse é o ponto. Olha um exemplo, você era representante com 34 e não falava inglês, chegou à presidência com quantos anos? Eu cheguei à presidência com quase 50 anos, cara. Olha Minha aí, primeira presidência. que extraordinário isso. Wilson, tem tanto comentário aqui, mas tem um aqui que eu quero ler para você. Eu vou falar aqui de um dos profissionais que eu conheci ao longo da minha jornada, que me inspirou muito pela entrega. E você vai lembrar quem é. Lembra do nome chamado Oswaldo Sartori? Lembro. Pois é, olha o que ele disse aqui para você.
grande líder, lembro muito bem dele. Profissional da área comercial, precisava ganhar prêmio e ser reconhecido. Fui reconhecido com o prêmio máximo da Pfizer para Nova York, com ele como diretor. Ô Sartori, que bom receber isso. Fomos juntos uma semana em Nova York. Dizem, Wilson, eu aprendi que quem aplaude atrai. Eu vou aplaudir vocês e essa história, viu? Então, estou aplaudindo aqui você, Wilson Obrigado. Sartori, Que é isso. tantas pessoas, porque é isso que nós precisamos. É isso que dá sentido ao que nós propomos aqui, trazer histórias que inspiram. Sartori, obrigado, porque você está conduzindo a gente para um pensamento que vale a pena a gente entregar o nosso melhor. E você, Sartori, você sempre fez isso. E o Wilson foi essa pessoa que teve, sim, essa chance. Wilson, agora vamos lá. Você falou, né, de sua carreira, você tá muito bom de escutar, mas eu quero entender essa questão de ser um presidente. Você já pensava em liderança? Esses 34 anos, aprendendo inglês, representante, jogador de futebol, como é que surgiu essa questão de liderança? Como é que isso entrou na sua vida? Olha, na verdade eu nunca parei para pensar nisso, né? Assim, liderança para mim, né, não é um título que você tem, não é uma posição, né? São as pessoas que te conferem através das suas atitudes, né? Eu fui aprendendo isso. Eu fui já com quase 45 anos, eu fui estudar em Harvard. Eu estive em Harvard 2 vezes fazendo liderança e negociação, e depois na London Business School também fazendo liderança, né? Então, eu fui aprimorar os conceitos, né? Eu, no começo da minha carreira, né, onde eu fui tendo promoções seguidas, eu falava, caramba, né, que sorte que eu estou dando nesse novo negócio, né? Quando eu fui conhecer, né, de fato, os conceitos de liderança em Harvard, na London Business School, eu percebi que eu praticava muitas coisas do que eu estava aprendendo lá sem conhecer a teoria, né? Porque assim, não tem nada genial em ser um grande líder, né? Tem atitude, né? Tem em cumprir o que você fala, tem em respeitar as pessoas, tem em desenvolver as pessoas, tem em dar feedback, que é uma coisa que muito líder não gosta de dar, principalmente os feedbacks assertivos, né? Então, assim, tem um conjunto de coisas que você tem que fazer para que a corporação te valide como líder. Porque senão você não é líder de nada, né? Você não é líder, você precisa transmitir confiança. Você precisa se comunicar. Você precisa ouvir as pessoas, né? Não tem nada genial. No meu entendimento, não tem nada genial. Tem de dedicação, né? Muita gente fala assim, o pessoal precisa ser motivado. Ok, precisa ser motivado, né? Mas para o pessoal ficar engajado, ele tem que ter a motivação intrínseca, né? Não é de fora para dentro. Eu sempre fui meu pior chefe. Até hoje. Até hoje. Eu sou meu pior chefe. Eu sempre exigi muito de mim. Eu sempre exigi fazer o máximo, entregar o máximo, né? Então era uma coisa minha. Eu era um profissional engajado. Eu sempre fui um profissional engajado. Eu não precisava de motivação, né? Motivação é legal, né? A motivação te tira da inércia, mas o que faz você continuar entregando é o engajamento, é o propósito. Enquanto você não tem um propósito, você precisa de estímulo e não mantém nunca, né? Então, Muito, é muito. Então, liderança, eu não digo que você aprende, né? Mas você vai desenvolvendo com atitude.
Ponto. com, e- com exemplo, atitude, com entrega. Olha isso aí. Wilson, é muito bom de escutar você. Gente, é um presente, né, ter o Wilson aqui com a gente. Obrigado você que está chegando aqui agora. É muito bom. Wilson, eu entendo, né, uma conversa como essa, a gente precisa mesmo valorizar, porque isso aqui vale muito. São muitos insights que você traz aqui para Obrigado. liderança, para quem sonha em crescimento. Mas, Wilson, de tudo isso que você viveu, teve algum momento na sua vida, algum momento que você fala assim, minha chave virou ou isso foi algo gradativo? Porque a gente é assim. Às vezes você vive alguma experiência e fala assim, agora, não, agora eu tenho que um novo, por exemplo, você se tornou presidente, né? Isso foi uma virada de chave ou aconteceu, foi algo que foi naturalmente acontecendo? Aconteceu com. Eu sempre digo assim, ó, quando algo não der certo para você, né, não olha para a janela, olha para o espelho que você vai encontrar o culpado. Tudo que acontece na nossa vida são por conta de coisas que a gente fez ou deixou de fazer, Perfeito. né? E assim, pô, em tudo tem um risco envolvido. Acho que talvez a minha característica maior para chegar nessas posições que eu cheguei foi tomada de risco, né? Eu sempre lidei bem com o risco. Eu sempre, como comandante, lidei muito bem com o erro, né? Porque eu aprendi, sabe, Olivar, que a gente é treinado para encontrar erro como gestor, né? As empresas treinam para procurar problema, para procurar erro nas pessoas. Não, olha, errar para mim, errar faz parte do processo de crescimento, né? Você tem que tentar coisas diferentes, né? E você vai errar, mas quando você acertar, você vai produzir um resultado grandioso, né? Então, assim, eu sempre gostei de olhar para coisas boas. Não é só Uhum, olhar erro. Não é uhum. chegar e falar, te peguei, hein? Ah, olha o que você fez de errado. Não, eu fazia o te peguei para as coisas boas. Pô, te peguei, hein? Que legal que você está fazendo. Obrigado, né? Olha, tem esse reconhecimento para você. Eu acho que isso aí é importante para um líder, né? E essas coisas eu fui desenvolvendo, né? Fui desenvolvendo à medida que eu fui tendo times para comandar. De novo, se você perguntar para mim, ó, da onde vieram a maior parte dessas coisas que você passou a fazer como líder, foi de quando eu era representante. Porque eu observava os líderes e eu falava assim, pô, se um dia eu for líder, nunca eu vou fazer isso. Eu tinha um caderninho, eu tinha um caderninho lá que eu anotava, né? Isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer, né? E Uhum. quando eu comecei a me tornar líder, primeiro na área de marketing e depois no geral, todas essas coisas que eu dizia que eu não iria fazer, eu não fiz, Olha só. né? Uhum. Então, assim, eu não acho que para você ter uma boa gestão, né, você não pode trabalhar para agradar o seu chefe, para agradar o chefe do seu chefe, para agradar a matriz. Você tem que trabalhar para agradar os seus princípios éticos, morais, profissionais, familiares, seja ele qual for, né? E eu vejo que muita gente trabalha para agradar para cima, Concordo, né? concordo. E aí deixa de ter autenticidade Uhum. das Perfeito. coisas que ele faz. É. Wilson, olha aí um comentário de um grande líder, né? Gente, eu vou dizer para vocês aqui. Eu falei semana passada com a Adilson Montaneira e essa semana com aqui estou com o Wilson. São dois grandes líderes que sempre me inspiram, viu, gente? Adilson, você sempre foi minha inspiração. Eu disse para você semana passada, fui promovido na sua gestão, o Wilson aqui. E o que que o Adilson disse para você? Olha aí. Cargo a empresa te dá. Liderança, quem lhe confere são os subordinados e os seus pares. A melhor frase para definir liderança. Adilson, você fala isso com propriedade, né? Porque você é um exemplo. E eu concordo plenamente com você. Eu tenho certeza que o Wilson concorda, porque é isso mesmo. Trabalhamos juntos também. Então,
Gente, olha a minha escola, sou muito privilegiado, viu? Fui muito privilegiado. Eu vi aqui alguns amigos, tá? Viu o João Luiz Piai há quanto tempo, Luiz? Grande PI. Estava com a gente aqui, é muito bom Um rever. grande abraço para ele. O Ney diz assim: ó, escutar a visão do Wilson Boy sobre liderança vale mais do que pós-graduação. Concordo com você, Ney. Eu concordo. Eu estou aqui, enquanto o Wilson fala, né, e eu fui pensando sobre esses insights, o que ele ensina. Como eu estou aprendendo com você? Como isso reforça, vale mais que pós-graduação. Agora, Wilson, se você é uma inspiração para tanta gente que está falando aqui, mas eu quero saber se você, enquanto esse líder inspirador, você teve algum líder ou mentor que foi também inspiração para você, ou é inspiração durante essa fase de crescimento, porque todo grande líder tem um grande líder. Eu acabei de Eu dizer que tive, eu tenho você e o Adilson, então e você? Qual que é o eu seu? tive um, eu tive um maluco que acreditou em mim, né? E me ensinou muito, muito, não só da vida profissional, mas da vida pessoal, né? Não sei se você chegou a trabalhar com ele, chama Carlos Gasparian. Sim, muito. Sim, tem, muito, O muito. Gasparian teve na minha vida uma importância brutal, porque ele me transformou de um ex-boleirão, jogador de bola, num profissional do segmento farmacêutico. Então, assim, ele me ensinou a comer bem, ele me ensinou a me vestir corretamente, ele me ensinou a falar corretamente, ele me, assim, e ele era um cara que pensava 5 anos para frente, né? Então, eu, assim, aprendi muito de marketing com o Ricardo Antar. Lembro muito do Ricardo Antal. Então, meus conceitos de marketing eu aprendi muito com ele. O Ricardo, a gente tinha sempre assim, ele era uma pessoa muito dura, muito difícil. E naquela época, tudo que a gente fazia, produzia, primeiro nascia de um papel e um lápis. Você escrevia 30 páginas, a secretária datilografava isso, né? Aí você pegava e levava para o seu chefe para ele revisar. E eu me lembro que ele pegava assim, né, e pô, riscava, fazia os riscos vermelhos, assim, pô, isso aqui está muito ruim, né? Escreve de novo. Eu ficava louco, mas eu aprendi a escrever com ele. Se hoje eu escrevo muito bem, né, porque ele olhava tudo, pontuação, ele olhava tudo, tudo era erro, né? Eu aprendi com ele, né? Eu aprendi conceitos de marketing com ele, mas assim, no geral, quem de fato, né, me pegou e falou: vem cá, que eu vou te ensinar como é a vida, eu vou te ensinar como é ser um profissional top no segmento farmacêutico, foi o Carlos Gasparian. Depois eu tive muitos líderes, né, muito competentes, alguns que a gente questionava muito o jeito dele de fazer as coisas, mas que era brilhante no que fazia, né? Então ele era, alguns líderes eram difíceis, né? Mas eram brilhantes e eu aprendi demais. Então eu só tive líder bom, graças a Deus, Por né? isso você tanta entrega como você tem. É inspiração. Vitor Mezei na Wyatt, nossa, o que eu Eu aprendi também. com esse cara de amizade, de humildade. O Vitor talvez tenha sido um dos líderes mais humildes que eu já conheci, né? Extremamente competente, extremamente inteligente e extremamente humilde, né? Muito. Então, quem vai moldando a gente, né, são esses líderes bons, né? Ter bons líderes, né? Eu sempre digo assim, olha, eu tinha alguns líderes que eu odiava o que eles faziam, mas eu não duvidava da boa intenção, Interessante isso. né? Interessante. Muito, muito. Então, eu acho que eu sempre procurei ter esse relacionamento com as minhas equipes, né? De criar uma confiança de que ele poderia até não gostar de algumas coisas que eu fazia, mas ele sabia que eram feitas com boa intenção. Interessante, Wilson, porque aí entra uma questão muito pontual do líder, né? Líder que tem uma liderança para agradar pessoas não marca, não transforma a história.
Você acabou de dizer isso aqui em outras palavras, mas é exatamente isso, né? Você lembra da boa intenção. Talvez você não gostava do que fazia, mas a boa intenção. Isso marcou você. E aí entra para o feedback também, né, Olivar? Entra para o Claro. feedback. Ó, o feedback, eu costumo dizer assim, é uma das armas mais poderosas que tem numa corporação. O feedback é o que salva o seu emprego quando você já está no fim da linha lá, né? E o feedback, né? A pessoa tem que entender que não, o feedback não é sobre ela, é sobre algo que ela está fazendo que não é bom para o todo, né? Então, quando você consegue separar e você diz, olha, eu te amo, mas eu odeio isso que você está fazendo, né? E você alinha isso, fica fácil dar feedback. E o feedback é necessário e é poderosíssimo, porque a maioria, na minha história, em 40 anos de indústria, a maioria das pessoas não faz a coisa que deve fazer porque ela acha que o jeito que ela está fazendo é que vai agradar, é o que é o melhor. Não é má intenção. Tem casos de má intenção, mas a maioria das vezes não é. Então é preciso que alguém chegue lá e diga, olha, se o cara vem para você, você é treinador de um time de basquete, né? Tem o pivô foi embora, e vem o cara lá, de 1,70 m e fala, olha, Olivar, eu gostaria de ser o novo pivô. Você não pode falar para ele que ele tem chance. Você tem que dizer, amigo, olha, pivô precisa ter 2 metros de altura. Uhum. Né? Mas não é isso que muitos líderes fazem. Né? Dá uma expectativa, legal, não, vai, eu vou falar com o pessoal, vai ser você, e aí frustra, porque Transfere responsabilidade. então, você tem que ser transparente, você tem que dizer, olha, você não pode ser pivô porque você tem 1,70 m, companheiro. Exato. Mas tem outras posições que vai te atender. Você pode Você jogar. vai jogar, pronto, Acabou. pronto. Mas tem que falar a verdade. Eu sempre gostei da verdade. Nunca, uma das coisas daquelas que eu falei lá de representante que eu não gostava era ser enrolado, Uhum. né? Eu odiava ser enrolado. Então, quando eu assumi cargos de liderança, eu falei, não, nunca vou enrolar ninguém, né? Se eu não podia, muitas vezes, eu fazia reuniões trimestrais com 20 pessoas, 25 pessoas que se inscreviam para falar comigo, em todas as empresas que eu fui presidente, né? E chegava lá, né, só tinha uma pauta. O que está bom, o que está ruim, né? E só era eu e eles, não tinha ninguém mais. E o assunto dali só ficava ali, né? E eles se sentiam confiantes, né, de falar as coisas. E o que eu percebia? Que a maior parte das pessoas, né, de fato, né, são contra algumas coisas porque elas não entendem a razão. Então, quando você explica, fica tudo muito mais fácil. As pessoas Clareza, né? entendem. Clareza. Clareza, né? Então eu falava sempre, nossa, a gente sempre vem negócio de benefício, de salário, tá? Explica, olha, é por tamanho de empresa, é por posição, é por isso, é por aquilo. E quando eu não podia falar, eu dizia, olha, não posso te contar isso hoje. Hoje eu não posso te falar. Daqui, assim que eu puder falar, você vai ser a primeira pessoa que eu vou falar. E eu ligava para ele, quando eu podia falar, e falava, olha, hoje eu posso responder a sua pergunta e você é o primeiro que está sabendo. Olha só. Entendeu? São comportamentos assim, Wilson, que fez de você essa pessoa inspiradora. E, gente, olha só, e aqui, Wilson, eu quero aproveitar e agradecer as pessoas que chegam por aqui, que passam por aqui, que se conectam conosco aqui, porque, gente, nós estamos entregando aqui, foi falado pelo Ney agora há pouco, é uma pós-graduação. Isso aqui é. Aliás, eu quero fazer um comentário aqui, Wilson. Tem uma pessoa conectada com a gente aqui, tantas pessoas especiais, mas é uma amiga minha, ela é professora universitária, e ela é professora minha, professora de inglês, inclusive dá aula de inglês, e ela é uma espécie de uma mentora que eu tenho, sempre traz alguns insights. Ela escreveu assim, para mim, quanta sabedoria. Está aqui, quanta sabedoria. Que Sandra, bom. obrigado, né? É uma Obrigado. pessoa sábia falando de você com tanta sabedoria. Você Muito sabe o que eu Wilson. quero pontuar de novo, Olivar? Não tem nada genial, cara.
né? Tem de ética, tem de falar a verdade, tem de fazer o óbvio insistentemente, Perfeito. né? Perfeito. É o óbvio, isso é o óbvio, né? As pessoas, eu vejo assim, e eu escrevo às vezes sobre isso, né? As pessoas passam uma vida, às vezes, cuidando de uma posição, quando deveria cuidar da carreira. Cuidar da carreira é estar trabalhando num local enquanto você quiser, porque você é um profissional desejado no mercado. Cuidar da posição é trabalhar naquela posição enquanto a empresa quiser, porque você, como profissional, se deteriorou para cuidar da posição. Muito forte. Muito Entendeu? verdadeiro. Muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Tá? Isso aqui, vou deixar isso aqui. Wilson, é isso mesmo. Perfeito. Belíssimo entendimento. É isso, concordo com você. E tem muita gente que vive isso ao longo da vida, né, Wilson? Passa uma jornada assim, né? Com essa. Às vezes preso, né? Preso nisso aí. Totalmente preso. Sabe por quê? Ele deixa de ser ele. Ele é aquilo que agrada o chefe. Ele é aquilo que agrada o chefe do chefe. Ele é aquilo que alguém quer que seja. Perfeito. Ele não é ele. Ele não é ele. Né? Então, isso é péssimo. Você tem que, assim, eu costumo dizer, eu saí da Pfizer depois de 16 anos, fui para a Roche e depois voltei para a Pfizer. Né? Quando eu cheguei na Roche, todo mundo dizia, olha, você aqui, putz, você não vai se acostumar na Roche, né? Porque a Roche é diferente. E realmente é. Eu aprendi, por ter trabalhado em várias culturas, eu aprendi que todas as culturas são diferentes. E você não muda a cultura de uma empresa, né? Você tem que se adaptar sem perder a sua essência. Perfeito. Perfeito. Né? Então, eu me adaptei à Roche, eu fui muito feliz, 3 anos lá. E voltei para a Pfizer, né? Em 2001. Voltei para a Pfizer em 2001. Mas eu entendi como era fazer resultado na Roche e me adaptei. Mas eu não perdi a minha essência, que era entrega. A minha essência é entrega. Né? Então, eu não. Com valor. Você diz com Entrega com respeito às pessoas, com desenvolvimento das pessoas. Né? Não é entregar matando uns 10 pelo caminho. Isso nunca foi a minha praia. Isso não. Né? E eu pratiquei lá, que era Suíça, pratiquei na Zambon, que era italiana, pratiquei na Sanofi, que era francesa, na Medley Nacional, mas eu gastei um tempo para entender a cultura da empresa e como é que você mantém a sua essência naquela cultura. Ô, Wilson, te escutar é bom demais. Você é muito bom, mas olha, o tempo passa rápido aqui. Eu tenho algumas perguntas para você. Vamos lá. Eu preciso que você fale para a gente, porque senão, depois eu vou ser cobrado por isso. Eu gostaria que você falasse, Wilson, o seguinte: você falou que saiu de jogador de futebol, representante a presidente. Agora é o seguinte: eu tenho certeza que aqui, conectado comigo, e possivelmente poucos que vão tomar conhecimento desse conteúdo, têm experiência de ser um presidente. Conta pra gente o que mais muda quando você assume a presidência de uma grande organização farmacêutica. Porque a gente precisa conhecer isso. Olha, na verdade, a primeira ficha que cai é que você acha que você entende tudo. Né? Por exemplo, eu fui diretor na Pfizer. Uma estrutura monstruosa, diretor comercial, treinamento, toda essa parte. Uma estrutura. Eu fui diretor em outras empresas. Eu achava que eu estava preparado para ser presidente. Né? Quando eu peguei a minha primeira presidência, que foi o Zambon, né? Que era, tanto no volume de vendas como no tamanho da estrutura, infinitamente menor do que a estrutura que eu tinha na época na Wyatt, né? Então, o meu budget era 10 vezes maior de despesa, o meu budget de vendas idem, o número de pessoas, nem se fala.
Eu achei que eu ia chegar no Zambon e eu ia dominar facilmente. Mas foi a minha primeira posição como presidente, né? Uhum. E eu cheguei lá e eu vi que não, né? Eu, como diretor, eu conhecia partes de RH, partes de manufatura, partes de finança, né? Eu era um especialista em marketing e vendas, né? Então, quando eu cheguei lá, essa ficha caiu, né? Então, você não está, você precisa de um tempo para mergulhar nessas coisas, né? E resolver os problemas, porque o que chega para o presidente? Para um presidente chega tudo que já passou pela mão de um monte de gente da companhia e ninguém consegue resolver, né? E a maior parte das coisas são inéditas, né? São diferentes, porque se não tem histórico de resolução. Então, você leva um tempo, né, para realmente ser plenamente um presidente, né? Não é assim, é do dia para a noite. Cheguei lá, eu sou um diretor de um negócio grande, vou virar presidente e eu já sei de tudo. Não, não é assim que funciona, né? Você precisa humildade para admitir que você não entende de tudo. Muito bom. Humildade, eu acho que é a palavra correta, Que né? define isso aí. Muito bom falar Exatamente. disso. Agora vamos lá, já que nós estamos falando disso aí, você falou de humildade, posição que descobre coisas novas todos os dias. Quando chega para você, porque é uma situação difícil, conta para o Brasil aqui, conta para a gente entender com mais profundidade. Wilson, qual foi a decisão mais difícil que você precisou de tomar como presidente? Olha, eu acho que foi ter que desligar algumas pessoas que estavam na empresa por muito tempo, que tinham contribuído por muito tempo, mas que já não entregavam mais o que a empresa precisava que ele entregasse, né? E alguns que foram colegas meus de muitos anos, né? Então, é assim, é olhar o todo, né, em detrimento de uma pessoa. É difícil. Eu costumo dizer assim, olha, eu sempre fui fraternalista, mas eu nunca fui paternalista. Existe uma diferença brutal entre ser fraternal e paternal, né? Então, eu como presidente, eu sempre procurei olhar o contexto. O que é bom para todos e não o que é bom para um só. E às vezes, né, você chega numa empresa, como eu tinha muitos anos de mercado, foi muito comum encontrar colegas que trabalharam comigo, né, ou em marketing, ou na área comercial, ou até mesmo como representante, né? E você vê que a pessoa realmente, todas as oportunidades foram dadas, todo o treinamento foi passado, mas a pessoa chegou no limite dela, né? E você tem, em prol do todo, que substituir essa pessoa. Então, essas foram as decisões mais difíceis que eu tive na, na minha passagem aí como presidente. E se você É teve difícil. e você teve um momento difícil, eu queria perguntar para você mais um ponto sobre isso, porque isso aqui é novo para a gente, né? Eu não sei se eu vou ter chance de entrevistar aqui alguém que já foi presidente, como você. Então eu preciso de conhecer através de você, Wilson. Com essa história sua, com tudo que você entrega para a indústria farmacêutica brasileira, conta para a gente quais são os valores que você nunca negociou, mesmo sobre forte pressão desse mercado tão desafiador que é a indústria farmacêutica. Primeiro deles, respeito às pessoas. Olha, você pode ser o gênio do resultado na empresa. Se você não respeitar as pessoas, você não fica comigo, né? Esse é um que. E outro é cumprir
o que eu prometo. Eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Que é assim: se eu disser que é carnaval, pode vir de fantasia. Aconteça o que acontecer comigo, eu vou cumprir o que eu prometi, o que eu falei. Por isso eu sempre pensava muito no que eu iria falar, né? Então, essas duas coisas eu nunca negociei. E nunca negociei também escolher o meu time e dizer como o meu time ia jogar. Então, quando eu ia já no processo de contratação, eu deixava isso claro com quem estava me contratando, né? Falar, olha, meu time eu escolho. Como ele vai jogar, eu escolho. Se perder o jogo e o campeonato, pode me mandar embora, né? Isso eu nunca negociei. Nunca negociei em nenhuma das empresas que eu passei, né? Então, acho que não é fácil, tenho que ser honesto, né? Porque quando você fala de multinacional, são vários níveis acima de você e muitas vezes a demanda que vem, né, foge, né, disso daqui que eu estou falando. Perfeito. Mas eu sempre encarei isso de frente. Eu, sabe, me desgastei muito, né, em muitas empresas, porque são meus maiores valores, né, e acho que até por isso eu, graças a Deus, em todas as empresas que eu passei, eu me dei muito bem, né? A empresa cresceu, as pessoas se desenvolveram. Eu tenho hoje aí no mercado vários presidentes que começaram comigo como representante, como é, gerente de marketing, enfim, né? Desenvolvi bastante gente, mas eu sempre fui muito. Eu precisava sempre ser convencido das coisas. Eu nunca aceitei que me colocasse alguma coisa a goela abaixo, né? Então, para eu poder defender algo, eu preciso acreditar, né? Eu preciso acreditar. E eu sempre Interessante. fui muito difícil nesse sentido, né? Eu vou dar um exemplo para você. Na própria Wyatt, nós fomos o único país que lançou um produto diferente da estratégia da matriz. Eu tive que brigar um ano. Para mim, era muito simples aceitar. Pô, é a matriz que está mandando. O mundo inteiro tinha uma estratégia. Mas eu tinha dados, eu tinha médico, depoimento de médico, que não era o melhor jeito de lançar o produto no Brasil. Eu fui assim, olha, foi talvez uma das maiores brigas que eu comprei. Mas lancei e o produto foi um sucesso, né? E o produto foi um sucesso. Agora, é fácil? Não, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, que desgasta, né? Que vão colocando carimbo em você, Uhum. né? Tem o preço. Tem um preço. E assim, por que a maioria não compra essa briga? Porque não quer comprar também a briga de ter que entregar o resultado que diz que vai entregar, Concordo. né? Concordo. Então, assim, eu sempre fui meio doido nesse sentido, né? De falar, não, olha, eu e meu time, nós confiamos nisso. Nós vamos brigar para que isso aconteça, né? Eu tomava a frente. Eu tomava a frente, né? E assim a gente sempre foi indo e entregando. Então, assim, quando você, depois de muitas tomadas de decisão como essa, né, você entrega o que você prometeu, né? E isso vai me levar para um outro comentário que eu vou fazer aqui, né? Você tem que acreditar piamente naquele projeto, naquele time que você tem, né? Se você não confia, né? Não Não vai, vai, não vai, não vai. não vai, não tem jeito.
Wilson, ó, por isso, Wilson, olha tantos comentários. Eu não sei se você está conseguindo ler tudo isso aí. Estou vendo que está entrando alguns, mas eu não. Entrando vários aqui. E aí, tem alguns, olha só. Rodrigo disse assim: ó, não tinha dúvida que viria uma resposta dessa quando você falou sobre os seus valores. O melhor é o mais difícil sempre vem em pessoas. Verdade, Rodrigo. Isso é. O Sartori acabou de dizer. Ah, teve aqui. Alguém disse assim: um exemplo de simplicidade e generosidade. Eu concordo, é isso mesmo. Sartori diz assim: olha, me esqueci do encerramento de uma das convenções. Ele colocou: trabalhem, busquem, façam, criem, estressem, mas não esqueçam de ser feliz. Guardo comigo. Isso é. Esse é um ponto que eu estava esperando para falar, né? Ah, Eu acho que a felicidade é fundamental para qualquer coisa que você faça, né? concordo, Tem vários estudos que mostram que, quimicamente, ela prepara o seu cérebro para coisas positivas, né? concordo. Mas, sem ser feliz, nas empresas que eu trabalhei como presidente, todo mundo que chegava recebia uma cartinha minha. Olá, tudo bem? Bem-vindo, estamos muito felizes com a sua contratação. Só tem duas coisas que você precisa fazer aqui para ficar com a gente muito tempo: conhecer e praticar os valores da empresa e ser feliz, né? Essa Ser feliz é condição sine qua non para quem trabalha comigo. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu não acredito que ninguém é capaz de fazer algo grandioso estando infeliz. A própria, o livro Jeito Harvard de Ser Feliz fala sobre isso. Primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. Não sou eu que estou falando, é Harvard, né? Comprovado por diversas pesquisas que eles fizeram, né? Então, Fala novamente para o pessoal anotar. Fala novamente porque tem sentido. primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. Pronto. Não é o inverso. Não é o sucesso que te faz feliz, é ser feliz que te faz ter sucesso. Concordo. Né? Lindo, muito bom. Então eu sempre brigava por isso. Olha a mensagem do Laércio aqui. Lembra do Laércio, nosso amigo de Rio Preto? Pô, hoje ele virou cozinheiro, rapaz. Eu acompanho todas as receitas do Laércio. Peraí, Laércio, você é uma inspiração, Laércio. O melhor, olha só, o melhor diretor que tive na indústria farmacêutica. Só era ruim. Ô, Laércio, não, de bola não, Laércio. Mas que bom, Laércio, muito bom. Acho que o Laércio era goleiro, hein, Wilson? Não tenho certeza. Parece. Não é isso, né? A Janaína está dizendo aqui. Espetacular, o clima desse período da empresa era premiado, inclusive. Maravilha. Gente, para você que está conectado aqui, nós estamos entregando aqui um banquete de boas ideias, de inspiração. Wilson, como é bom escutar você. Prometo que eu vou escutar esse podcast. Depois eu quero convidar você que depois vai no Spotify. Deve ser na segunda-feira, vai ficar liberado ali. Vai no Spotify, vai lá no Conecta Farma, você vai encontrar conteúdo de alta qualidade, como foi a semana passada com a Dilson, como foi com a Janaína recentemente, com você hoje, enfim. Nós estamos entregando para o Brasil. Esse é meu propósito, viu, Wilson? Quando você fala. Que bom. Seu programa é muito bom. Eu tenho acompanhado, tem bastante conteúdo. Maravilhoso a gente ter propósito no que a gente faz. Eu acho, se você me permite, Olivar, o seu programa tem um propósito que assim, não é focado em teoria, né? Eu participo de muitas palestras, muitas coisas nesse sentido, e eu vejo que muita gente fala da teoria, né? Aqui no seu programa, o que nós estamos falando é de prática. Vida, vivência. O que eu estou falando aqui são coisas que eu fiz. Sim. Né, na minha vida profissional. Né? Então, eu acho muito bacana, eu valorizo muito quando se tem um espaço onde se fala de coisas concretas. Né? Eu vejo muita gente fazendo palestra, né, e falando de conteúdos sem nunca ter exercido uma posição de gestão ou de liderança. Ou falar de indústria que nunca trabalhou na indústria. Tem gente falando de indústria e nunca trabalhou. E nunca trabalhou na indústria, entendeu? Então, não dá para você ficar aí falando só de teoria, né? O que importa é o que eu era muito assim para contratar pessoas, né? Eu não dava muita bola para o currículo, para te dizer a verdade, né? Eu queria saber, olha, o que você já fez de importante na sua vida? Me conta.
né? É isso que conta. Você aprende, de novo, você aprende fazendo e errando e acertando, né? Então, e eu gosto, tenho acompanhado o seu programa, eu vejo que é muito disso, né? É um programa que fala de coisas que são de fato concretas, não tem nada de teoria. Muito bom. Olha só, obrigado, Wilson, obrigado por você reconhecer, obrigado, Brasil. Nós estamos aqui, eu tenho uma equipe e hoje nós pensamos exatamente nisso. As melhores práticas, as melhores experiências do mercado farmacêutico para quem sonha. Porque, Wilson, tem muita gente, eu acompanho muitas pessoas que estão sonhando em entrar na indústria farmacêutica. E quando escutam uma história como a sua, inspiradora, como é a sua história, Wilson, isso aqui é um combustível para muita gente. Então, obrigado. Quem Tudo é sabe, cabeça, é não ter mente limitante. é, Tudo é possível, né? Nós não somos o que temos na cabeça, nós somos aquilo que nós decidimos enfrentar, perfeito, perfeito. né? Está pedindo aqui, o Sertão está pedindo, olha, precisamos da segunda parte com o Wilson Boys. Gente, aí, vamos lá, hein? Se vocês pedem, eu vou ter que trazer o Wilson aqui. Wilson, vamos olhar sua agenda. Parabéns pela live. O Wilson Boys é um grande ser humano que inspira e transforma por grande Grande Daniel. Obrigado, Daniel. Daniel, tive a grande satisfação e o privilégio de ter trabalhar com ele. Obrigado, Daniel. Muito bom. Wilson, o tempo passa rápido demais. Passa rápido, né? Mas eu preciso encerrar, mas eu preciso escutar de você algo, porque isso aqui eu quero escutar agora a sua visão. Você que é palestrante, você é um mentor. Fala um pouco disso para o pessoal entender, mas eu quero depois que você fala, Wilson, o que você enxerga sobre o perfil do profissional da indústria farmacêutica, quais as competências, o que ele precisa para ele avançar na carreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, é nítido que as mudanças que estão ocorrendo, né, no mundo, não é só na indústria farmacêutica, no mundo são muito grandes, né, e numa velocidade muito maior, né? Então, se você pega hoje, né, vamos tomar aí as multinacionais, né, estão focadas em produto de alta complexidade, né? Os produtos de primary care acabaram ficando com as empresas nacionais, né? Na essência, o representante, vai ainda, na minha opinião, é ainda a maneira mais precisa de levar informação e tirar dúvidas de um médico, né? Isso não mudou. Só que, obviamente, né, a forma como isso é feita hoje é diferente, né? Se você não tiver uma capacidade de focar, né, você se perde, porque são tantas informações. Eu vi uma pesquisa faz algumas semanas, né, que no início do século, toda a informação disponível no mundo dobrava a cada 100 anos. 2025, toda a informação disponível no mundo dobra a cada 6 horas. Então, dobra 4 vezes por dia. Se você não for um profissional com a capacidade de focar, você se perde. Vai ficar pelo caminho. Então, foco é uma coisa importantíssima. Outra coisa fundamental, tomar risco. Não adianta você ficar olhando para o passado. O passado passou. E o futuro, com tanta mudança, com a velocidade dessas mudanças, né, você não sabe o que vai ser. Então, a maior parte das decisões que você vai tomar tem um risco envolvido, né? Porque não tem certeza de nada, não sei como vai ser amanhã. Pô, estamos num mundo que toda informação do mundo muda a cada 6 horas, caramba, né? Então, assim, o profissional hoje, ele tem, obviamente, muito mais ferramentas, muito mais, né, para juntar informação. Agora, por que eu, particularmente, né, sou sempre refratário a essas afirmações, a inteligência artificial vai substituir o homem, vai substituir a...
Não, não vai, porque a inteligência artificial responde, ela não pergunta. Segundo, né, a inteligência artificial não toma risco e não toma decisão. Né? Então, agora, você como profissional, você tem que estar preparado para tomar risco e para decidir. Comportamento. Todo dia. Todo dia. Né? Independente se você é representante, se você é gerente distrital, regional, se você é presidente. Todos os dias você vai ter que tomar decisão. Uma pergunta que eu faço sempre nas minhas mentorias para os meus clientes, eu digo assim, quem vai ser o seu cliente daqui 3 anos? Ele vai comprar esse produto que você tem hoje? Olha, quem vai mandar no mundo daqui 5 anos? É o garoto que tem 16 anos hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que esse cara é? Como é que esse cara é? Ele vai consumir o teu produto? Né? Então, o seu planejamento estratégico está baseado no quê? Nesse cliente atual ou no cliente de 2 anos atrás? Está errado. Ah, mas como é que eu vou ter certeza? Você não vai ter certeza. Você vai ter que tomar risco. Mas tem que ser diferente do que é agora. Não vai ser igual o que é agora. Né? Perfeito. Então, Perfeito. o profissional do futuro, ou do presente, não é mais do futuro, é do presente, tem que tomar risco e ele não tem que ficar defendendo o passado. Né? O passado passou, o futuro ninguém sabe. O que existe é o dia de hoje. E é hoje que você tem que decidir. Perfeito. Perfeito. Ô, Wilson, quantos insights, quantas mensagens aqui que nós estamos recebendo, né? Que sempre nos encorajando e reconhecendo toda a sua entrega. E, Wilson, você é palestrante e mentor, não é isso? Isso. Eu faço mentoria para executivos, né? Perfeito. Empresários, donos de empresa, Perfeito. profissionais liberais, né? Eu sou meio que um psicólogo de executivo. Perfeito. Né? Perfeito. Ele vem, traz a dor dele e eu digo, olha, com a prática, eu não uso teoria em nada que eu faço. Eu digo, olha, eu já enfrentei uma situação assim, resolvi assim, foi bom, resolvi assim, não foi bom. Mas eu não tomo a decisão por ele. Eu dou caminhos. O que eu faço é exatamente isso aqui. Na indústria farmacêutica. O meu é diferente. Então, O o meu é qualquer segmento. Eu tenho engenheiro agrônomo, eu tenho cirurgião, eu tenho, Olha, né? Então, assim, e eu faço perguntas. Né? Você tem isso? Você tem aquilo? Você não tem? Então, mentoria é isso. Eu faço palestras. Perfeito. Falando da minha vida, né? Falando muito dessa transição de jogador para executivo, e também de liderança. Né? Faço muitas palestras de liderança. Né? E agora eu me associei a uma empresa de tecnologia, vou estar lançando, provavelmente aí em 2, 3 semanas, um avatar meu. Qual é a diferença do meu avatar? Né? Você não vai ter nada de teoria sobre o assunto que você está perguntando. Você vai ter o meu conteúdo. Você vai me acessar 24 horas, 7 dias da semana. Você pode fazer a pergunta que você quiser. Eu vou te responder com a minha vivência. Muito bom. Né? Lindo isso. Nesse avatar, você vai poder também contratar minhas palestras. Eu tenho lá uma série de projetos que eu desenvolvi de efetividade de força de vendas, premiação, segmentação de médicos ou de qualquer outro tipo de negócio que você vai poder adquirir lá. Né? E poder falar comigo. Você pode falar comigo, se você quiser, faz a pergunta. Em 3 semanas vai estar aí. E assim, de novo, nada de teoria. A minha vivência. Eu peguei tudo que eu fiz por escrito
rádio, jornal, televisão, tudo nos últimos 40 anos e está disponível lá para responder as suas dúvidas, né? Então, me associei recentemente a essa empresa, vai se chamar IVB Wilson Borges, né? E acredito que vai ser de muita ajuda, né? Vai ter bastante coisa para eu poder atender a todo mundo. Com certeza. Olha aqui, quando você está falando aqui, apareceu um comentário aqui dizendo assim: o Talmo, saio daqui hoje com a nova perspectiva sobre carreira na indústria farmacêutica. Parabéns, Olivar, pelo alto nível dos convidados, extremamente inspirador. Parabéns pela iniciativa. Parabéns aqui, Wilson. Está dizendo aqui, a Célia está dizendo, favor informar depois a data da parte 2. Wilson, a gente vai ter que voltar, você vai ter que voltar aqui. Vamos embora, vamos embora. É o maior prazer. Você sabe por que eu tenho muito prazer? Porque o meu objetivo de vida é tocar a vida das pessoas, é transferir tudo que eu aprendi para quem tiver interesse em ouvir, né? Eu acho que esse não tem nada que me dá mais prazer do que isso. Extraordinário. Wilson, eu quero dizer para você que normalmente eu encerro essa live às 13h30, mas está tão difícil encerrar com você aqui que eu já deixei. Vamos embora. Eu deixei. Sabe por quê? Assim, tá demais, sabe? São muitos insights. E aqui nós precisamos de uma forma assim muito responsável, né, com aqueles que estão aqui conectados com a gente, enfim. Nós precisamos de encerrar e dizer assim, obrigado, gente. Obrigado, que é por você. Nós temos esse cuidado, eu e minha equipe, né, de entregar para você as melhores práticas. O Wilson falou aqui de vivência. A história do avatar dele vai ser ele falando da vida, da história, da prática da entrega. Da minha vida. É uma excelente ideia, sabe, Wilson? Uma excelente ideia. Nós precisamos de mais do Wilson, precisamos de mais líderes, assim, inspirar pessoas. Muito obrigado. A farmacêutica precisa disso. E nós temos esse papel. Esse canal que foi criado exatamente por isso. Então, todos aqueles que já passaram por aqui, e nós estaremos ainda inserindo muitas pessoas para contar essa história de forma responsável para o Brasil. E hoje, Wilson, você, de uma forma muito aberta, muito transparente, você nos inspirou com o seu exemplo, com a sua jornada. Eu quero que você deixe a sua mensagem final, o seu recado final para a gente encerrar essa live. É muito simples. Trabalhe por propósito e não por dinheiro, né? Seja feliz naquilo que você faz e se torne um especialista em entregas e não em desculpas, né? Eu sempre falo, olha, o público pagou para ver o espetáculo, a empresa te paga para ver resultado. Se tiver uma boa desculpa, não usa, guarda, porque senão você vira um expert em desculpa e não em entrega. Então, trabalha por propósito, seja feliz e esteja focado em entregas extraordinárias, entregas que vão além da expectativa. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Brasil. Obrigado você que esteve com a gente aqui, você que, de alguma maneira, você parou aí na sua casa, ou no trânsito, ou no restaurante, enfim. O que nós queremos aqui é reconhecer o seu tempo, a sua presença, a você que, de alguma maneira, vai tomar conhecimento depois desse conteúdo e dizer que estamos aqui. Nós do Conecta Pharma, eu e meu time, compromisso de entregar o melhor para você e dizer que, para você, que liderança, ela não nasce apenas de valores sólidos, ela nasce de uma visão de futuro. E foi isso que o Wilson ensinou para a gente aqui hoje, né? Porque quando a gente começar pequeno, ela não limita o tamanho dos nossos sonhos. Eu fui muito impactado, viu, Wilson? Você depois... Não, parabéns. Eu é que tenho que te agradecer pela oportunidade, né? Te parabenizar. Eu acho que eu fico assim super orgulhoso. Estou olhando aí todos os PPOs aí atrás de você, né? 27 eu tenho, 27. Então, você que sempre foi um profissional super diferenciado, né? Quando trabalhamos juntos, vejo que você continua. Nada é por acaso, né? Você continua aí essa sua jornada de sucesso. Então,
Lembra disso aqui? Opa! E acho que foi das suas mãos nos Estados Unidos. Foi você que Nos ganhou, acho que foi. Nos Estados Unidos. Concurso de propaganda, ganhei lá. Lembra disso? Lembro sim, meu amigo. Parabéns, parabéns. Você sempre foi um profissional diferenciado e continua sendo. E eu te agradeço, olha. Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar conversando com você e com os seus seguidores, tá bom? Obrigado, obrigado, Wilson. Obrigado, Brasil. Que Deus os abençoe. Próxima semana estaremos aqui contando uma história para você. Valeu, Wilson. Amém. Você Valeu, um é abraço. convidado para voltar, hein? Convidado. Se Vamos lá. Deus quiser, vamos embora, vamos marcar. Um Valeu. abraço grande. Tchau, tchau. Obrigado a todos que participaram aí. Valeu.